A conversão de Paulo. No auge de um dia ardente no deserto, um homem chamado Saulo cavalgava em sua determinada missão de erradicar os seguidores de Jesus. Mas naquela jornada para Damasco, uma luz divina cegante e uma voz celestial mudariam para sempre o curso de sua vida e da história da humanidade. O encontro no caminho de Damasco. No auge do meio-dia, o sol brilhava impiedosamente sobre o deserto poeirento do Oriente Médio. Uma figura solitária, um homem chamado Saulo, montava em seu cavalo, com os olhos estreitados contra o brilho cegante. Ele estava a caminho de Damasco, sua mente fervilhando de zelo e determinação. Saulo era um fariseu dedicado, apaixonado por sua fé judaica e determinado a erradicar o que via como heresia, o crescente movimento dos seguidores do Nazareno, chamado Jesus. Acreditava que perseguir e prender esses seguidores era seu dever sagrado. Ele havia obtido autorização das autoridades religiosas para fazer exatamente isso. Mas, naquele dia, algo extraordinário aconteceria. Enquanto ele cavalgava, uma luz brilhante e deslumbrante irrompeu do céu. Saulo foi derrubado de seu cavalo e, aterrorizado, ele ouviu uma voz que parecia vir dos céus, uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade, e te será dito o que deves fazer. Saulo estava cego pela intensa luz e, com a ajuda de seus companheiros de viagem, foi conduzido à cidade de Damasco. Durante os 3 dias seguintes, ele permaneceu cego, jejuando e orando, relembrando suas ações passadas e refletindo sobre o encontro sobrenatural que havia tido. A visão de Ananias. Enquanto isso, na cidade de Damasco, um discípulo chamado Ananias estava orando. Ele também teve uma visão extraordinária. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua chamada Direita e procura por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ananias ficou surpreso e até mesmo temeroso, pois sabia da reputação de Saulo como perseguidor dos seguidores de Jesus. Ele questionou a ordem divina, mas o Senhor o assegurou de que Saulo era o instrumento escolhido para levar o nome de Jesus diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Confiando na orientação divina, Ananias encontrou a casa onde Saulo estava hospedado. Ele entrou e, vendo o fariseu cego, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho pelo qual vieste, me enviou para que recuperes a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Ananias impôs as mãos sobre Saulo e algo como escamas caiu dos olhos de Saulo.
ele podia ver novamente. Não apenas seus olhos físicos estavam restaurados, mas sua visão espiritual também estava clareando. A transformação de Saulo. Saulo foi batizado em nome de Jesus e, imediatamente, ele se levantou e começou a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas ao seu redor ficaram chocadas com essa transformação dramática. Aquele que antes os perseguia, agora estava pregando a fé que ele havia tentado destruir. No entanto, essa mudança não foi bem recebida por todos. Os judeus ortodoxos em Damasco ficaram furiosos e tramaram contra Saulo. Eles planejaram matá-lo, mas ele descobriu seus planos e, com a ajuda de outros discípulos, escapou da cidade. Saulo decidiu retirar-se para a região da Arábia, onde passou algum tempo em isolamento, provavelmente estudando e meditando sobre as Escrituras e a revelação que havia recebido de Jesus. Foi nesse período que ele aprofundou sua compreensão da fé cristã e desenvolveu sua teologia. O apóstolo Paulo. Após sua temporada na Arábia, Saulo, agora conhecido como Paulo, emergiu como um dos apóstolos mais proeminentes do cristianismo primitivo. Ele iniciou missões para espalhar o evangelho em todo o mundo. Enfrentou perseguições, prisões e sofrimento, mas nunca vacilou em sua fé. A transformação de Paulo no caminho de Damasco é uma das histórias mais emocionantes e inspiradoras do Novo Testamento. Ela ilustra como uma pessoa que pode mudar radicalmente quando encontra a graça e a verdade de Cristo. A história de Paulo é uma lição de que ninguém está além da redenção e do chamado de Deus. Essa história inspiradora é um exemplo de como o encontro pessoal com a verdade espiritual pode transformar até os corações mais endurecidos. Saulo, o perseguidor, se tornou Paulo, o apóstolo, que deixou um legado duradouro na história. Assim, a história de Paulo é um lembrete de que, independentemente do nosso passado, todos nós temos a capacidade de transformação quando encontramos a graça e a verdade na palavra de Deus. Sua jornada de perseguição é um testemunho do poder redentor e da capacidade de um encontro divino para mudar o rumo de nossas vidas. Que Deus vos abençoe.